Bom, pessoal, nessa vídeo aula aqui, nós vamos falar sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. O que é isso? O PPRA é um documento, pessoal, um documento da segurança do trabalho, que é obrigatório que todas as empresas tenham e não é diferente do nosso caso, do nosso hospital, né? É muito importante eu falar dele, porque é extremamente importante que vocês leiam esse documento, vejam, né, o seu cargo, vejam vou falar um pouco mais depois sobre isso, né? Os riscos que vocês estão expostos segundo essa avaliação, né? Critiquem esses riscos, falem com a gente, né, se acha que tem que mudar alguma coisa, para a gente poder fazer uma avaliação. E a partir disso a gente define, né, os meios de proteção, os EPIs, as proteções coletivas necessárias, etc. Então, vamos entender o que é o PPRA. O PPRA, pessoal, é um documento composto por 4 fases. Uma fase de antecipação, uma fase de antecipação de riscos, uma fase de reconhecimento de riscos, uma fase de avaliação de riscos e uma fase de controle de riscos. Além disso, ele tem um plano de ação, que é o que a gente vai desenvolver ao longo daquele ano, alguns anexos, né, que é o plano de proteção radiológica, procedimentos padrões da manipulação, etc. Né? A carinha dele é essa aí. Né? Esse aqui é o nosso PPRA de 2019. Ele é publicado anualmente, né? E é publicado no boletim de serviço. Então, é importante que vocês estejam sempre atentos a isso e tenham uma cópia desse PPRA no setor de vocês. Né? Uma cópia digital, porque ele é muito grande, é 300 e poucas páginas mais ou menos, porque tem muitos itens obrigatórios por norma que a gente tem que ter nele. Então é importante que vocês tenham esse documento no setor de vocês, porque a vigilância pede esse documento. Né? É importante que os funcionários do setor conheçam os riscos aos quais eles estão expostos. Então é um documento muito importante e que muita gente não conhece, não sabe o que é, e é por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui. Né? Então, como eu falei, a primeira fase do PPRA é a fase de antecipação. No nosso caso, o grande risco que a gente tem numa unidade hospitalar é o contato com material biológico, com pacientes, com agentes biológicos em geral. Então, o que significa antecipação? Significa tentar prever o que a gente vai ter de problemas naqueles setores. E como a gente faz isso? No nosso caso, a gente faz com o auxílio da CCIH e da epidemiologia. Com o auxílio desses dois setores, os relatórios que eles emitem anualmente, a gente consegue ver os tipos de bactérias, os tipos de agentes biológicos mais prevalentes nos diferentes setores do hospital. E com isso a gente consegue avaliar o risco que está exposto em tal local ou em outro, a questão da disponibilização e da demanda de máscaras em 95, por exemplo, de óculos, etc. Então, daí a grande importância dessa fase, que é a fase de tentar antecipar. Isso aí também acontece num projeto. Né? A gente está tendo projetos aí de reforma do centro cirúrgico, projetos de reforma da UCO, projetos de reforma da clínica médica. E em todos esses projetos a gente tem feito reuniões com as diversas equipes para a gente poder antecipar problemas de segurança, problemas de saúde ocupacional. Né? Ou seja, tentando definir leitos de isolamento adequados, definir torneiras sem contato manual, etc, etc, etc. Né? Então essa é a ideia da antecipação. E isso faz parte do nosso programa de prevenção de riscos. Né? Como eu falei, nessa fase a gente identifica agentes biológicos, a transmissibilidade deles, a patogenicidade, virulência, são itens obrigatórios de estarem presentes no PPRA, segundo a NR32, que é a norma de segurança do trabalho em serviço de saúde. Né? Aqui a gente tem, né, como exemplo, né, por exemplo, agente biológico, HIV, localização, na DIP, no Hospital Dia, no PAN, CTI, Centro Obstétrico, Maternidade, qual que é a classificação desse agente biológico perante a NR32? É uma classe de risco 3. Isso aqui é uma classificação definida na própria NR32, né, dependendo do risco do agente biológico. Né? Sífilis e HIV aqui são risco 3. Né? Fontes de exposição a reservatório. Como é que vai ser o contato? Contato com fluidos corpóreos humanos em corrente sanguínea, vias de transmissão, enfim, né? Eu vou ler item a item aqui, mas são dados epidemiológicos, né? Epidemiológicos das doenças que a gente coloca aqui, que são retirados de referências bibliográficas. Né?
Então é interessante que todos tenham esse conhecimento dos agentes biológicos que estão mais presentes no seu setor, como que há essa exposição, como é que é a via de transmissão, né, etc. Passada essa primeira parte de antecipação, a gente tem no nosso documento a parte do reconhecimento dos riscos. Nesse ponto, a gente pega cargo a cargo, né, cargo a cargo, no caso aqui a gente tem o caso do médico, cancerologia pediátrica, e expõe a quantidade que a gente tinha ali no momento, né? Quantos profissionais a gente tem dessa especialidade, em geral lotação, onde que esse cara está lotado? Na oncologia, né? Então médico de cancerologia pediátrica está lotado na oncologia, a escala dele é de 24 horas semanais, a gente tem 2 profissionais desses no hospital, no momento que foi feito esse programa aqui, a descrição das atribuições, né, do cargo, os equipamentos que ele trabalha, né, um ventilador mecânico, máscaras faciais, nebulizadores, etc. E os riscos aos quais ele está exposto. Aqui é uma parte que é muito importante, né, que, que todos vocês vejam, né, e avaliem os riscos aos quais a segurança do trabalho considera que o seu cargo, né, na devida lotação, está exposto. Nesse caso aqui, ó, risco físico. Risco físico é o quê? É calor, vibração, ruído. A gente não avalia nenhum risco desse nesse cargo. Né? A gente não considera que nenhum desses riscos aqui é relevante. Risco químico, também não. Que é mexer com, sei lá, formol, xilol, etc. Os contatos aqui são muito pequenos, então a exposição é desconsiderável. Então são 2 itens que a gente não coloca nada aqui. Mas biológico já é um risco considerável para um médico, né? Qual que é o fator de risco nesse caso? Vírus, bactérias, protozoários. A gente faz uma referência aqui àquela tabelinha que eu mostrei antes. Aquela tabela que mostra que dependendo do setor que esse médico vai atuar, vai opinar, vai fazer uma avaliação de um paciente, ele vai estar exposto a um vírus, uma bactéria, um protozoário diferente, dependendo da prevalência que essas bactérias, esses agentes têm nesse setor, a depender, né, dos nossos dados da CCH. Como que vai ser o contato? Contato com o paciente. Qual que é a via de transmissão? Mucosa, acidente, etc. Qual que é a categoria de risco? A gente considerou como uma categoria crítica de risco. Né? E como é o tipo de exposição? Permanente, porque a pessoa está lá em tempo contínuo, né, em contato com o material biológico. No caso de risco ergonômico. Pessoal, só dando um parênteses aqui, né, abrindo um parênteses, eu estou fazendo esse exemplo aqui para um dos cargos, mas a gente tem aqui para todos os cargos. Né? Eu vou fazer só esse cargo aqui, não vai ser um vídeo maçante. Né? A ideia é só vocês terem noção como vocês vão avaliar esse documento, saberem do que ele se trata, como ele é avaliado, como ele é exposto, para vocês terem uma noção do que vocês vão encontrar nele, para que vocês possam assumir as proteções que a gente indica aqui mais para frente que eu vou falar, ou questionar algumas coisas aqui também, né? Que a gente pode mudar, atualizar, etc. É um documento atualizado anualmente e passível de mudanças. Né? Então, um outro risco, o risco ergonômico. O médico, em geral, vai estar lá fazendo com exigência postural, em atividade com o paciente, seja fazendo um exame, etc. Então, é um risco ergonômico. É uma dinâmica de trabalho sentado, em pé, onde a via de transmissão estrutura muscular. É uma categoria de risco de atenção, a gente considera que é um risco menor do que o risco biológico, né? Acho que é meio óbvio isso. Depende, né? Depende. Para uma pessoa que carrega cargas no almoxerifado, às vezes o risco ergonômico, às vezes não, né? Com certeza é muito maior do que o risco biológico. Mas nesse caso aqui, para um médico, é um risco de grau 2 aqui que a gente considerou, que é um risco de atenção. Tipo de exposição intermitente, porque a maior parte do tempo o médico às vezes vai ficar sentado, né? Então não é uma situação permanente ali como pode ser, por exemplo, no caso de um cirurgião, que está o tempo todo fazendo a cirurgia. Né? Risco de acidentes, que em geral a gente tem esses itens aqui para quase todos os profissionais. Queda, né? As entorses, etc. Como a gente vê no vídeo lá 1 sobre os acidentes de trabalho, a gente teve muitos casos aqui de queda. Né? Incêndio, que é algo que pode acontecer. Né? Perfurações. Fonte geradora, local de trabalho, energia elétrica, pérfuro cortantes, via de transmissão no próprio corpo, também é uma ocorrência crítica, né? Uma questão de incêndio, uma perfuração pode gerar uma doença. Contato intermitente, né? Não é todo momento que você está se expondo a esses riscos aqui, apesar de eles serem riscos, igual o caso de incêndio, é um risco intrínseco do local, mas não é um contato ali permanente como a questão do agente biológico. Né? Bom, equipamentos de proteção existentes.
Então, o que a gente recomenda para esse cargo, por exemplo? Máscara de procedimento, luva de procedimento, avental de procedimento. Com um asterisco aqui que significa quando demandado contato direto com o paciente. Então, se o médico está fazendo só uma prescrição, etc., ele não vai precisar desses itens, né, obviamente. Mas em contato com o paciente ou material destes, ele vai utilizar esses equipamentos. Outros equipamentos, óculos de proteção, máscara N95. Quando na realização de procedimentos com possibilidade de projeção de material biológico, né? Ou, no caso da máscara N95, né? Isso aqui eu falei só para o óculos, né? Então a gente já teve muitos casos também de projeção de material biológico, de acidentes desse tipo. Então é importante que todos tenham seu óculos de proteção. Então, quando na realização de procedimentos, vai ser indicada a utilização de óculos. Não é qualquer atendimento com o paciente. Você não vai ter possibilidade de projeção de material biológico, se ele vai só fazer uma anamnese simples no paciente que tem câncer, né, nesse caso aqui, um paciente pediátrico com câncer, não faz sentido usar óculos. Né? Mas, se vai fazer uma infusão, se vai fazer um tipo de procedimento que há possibilidade de algum fluido corpóreo se projetar, né, vai se utilizar o óculos de proteção. Máscara N95. Quando no contato direto com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas de transmissão aérea, né, retirados sob demanda na sorte. Isso aqui são itens que ou são retirados na sorte, né, e anotados em ficha específica, ou retirados em volume, né, às vezes uma caixa com 50, 30, 20 máscaras para o setor, que a gente manda uma fichinha para as pessoas irem preenchendo, né, a retirada desses equipamentos. E é um equipamento que é indicado só para o caso de transmissão aérea, né, de pacientes com portadores desse tipo de infecção. Bom, outros equipamentos de proteção coletiva que são existentes no setor desse profissional e da maior parte de todos vocês que estão vendo, né? Extintores de incêndio, hidrantes, sistemas de climatização, placas de sinalização, dispenser de álcool, caixa coletora de pérfuro cortantes, né? São equipamentos de proteção coletiva existentes. E por fim, a gente recomenda algumas medidas de controle. Para o risco físico e químico não se aplica, porque não foi identificado. Para o risco biológico, ergonômico e acidente, a gente tem aqui algumas recomendações. Então, no documento físico, né, você vai só clicar nesses itens aqui e você vai ser direcionado para algumas recomendações de segurança. Né? Um exemplo, né? Aliás, antes de falar do exemplo, eu vou falar primeiro da parte de avaliação. Aliás, vou falar do exemplo já de uma vez, né, para a gente pegar cronologicamente. Então a gente tem aqui esse profissional de cancerologia pediátrica exposto ao risco biológico, ao risco ergonômico e ao risco de acidente. O que ele vai encontrar como recomendações e medidas de controle para ele? Né? Que ele não utilize sapato aberto, que ele faça o descarte dos resíduos, que ele não reencape agulhas, que ele não descarte, né, pérfuro cortantes no resíduo comum. Aqui já um item mais específico para quem mexe com carregamento de caixas, mas que tenha, né, atitudes ergonômicas corretas, e lá a gente dá muitos itens, né, ensinando a parte de ergonomia. Então ele vai encontrar medidas de controle para os riscos que ele está exposto. Né? Aqui, por exemplo, quem manipula, usar a capela, que é uma proteção coletiva. Então é isso que ele vai encontrar, né, só que mais detalhadamente, né, quando ele for clicando nesses itens aqui. Quando você for clicando aqui para o seu cargo, né, você vai encontrando medidas de controle para ele. Bom, recapitulando, a gente teve a fase de antecipação, de reconhecimento, e agora nós vamos para a fase de avaliação. Na fase de avaliação, a gente avalia os riscos que podem ser medidos, né? Que são, por exemplo, ruído. Né? Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Na área suja da CME, nós já fizemos uma medição de ruído. O ruído médio, né, de exposição foi de 92,8 decibéis. O nosso limite de exposição para um ruído contínuo é de 85 decibéis. A pessoa pode ficar exposta a 85 decibéis por 8 horas. Né? Então, se ela ficou exposta a 92,8 decibéis, esse tempo que ela pode ficar exposta é menor. No entanto, a gente utiliza dos abafadores, né? O protetor auricular, o abafador, né? Externo, né? Que são utilizados para reduzir justamente esses valores de ruído. Né? Então aqui a gente tem exemplo da área suja do CME. O expurgo do centro cirúrgico também tem um valor considerável, mas que também com abafadores chega a ficar abaixo dos limites de tolerância. A área de autoclaves
da CME já tem um valor que é abaixo do limite de tolerância, né? Então é tranquilo. A triagem lá no LAC, né? Chegou a dar 83 decibéis, também abaixo do limite. Então, quando está abaixo do limite, tranquilo, né? Está acima de entre 80 e 85 decibéis, a gente acaba tendo que fazer uma prevenção, né? Medidas preventivas. Está acima de 85 decibéis, medidas corretivas, que é tentativa de reduzir o ruído, né? Tentativa de mudar se é um equipamento que está sendo utilizado, igual a compra de novos equipamentos lá na área sul do CME, né? Para tentar auxiliar na redução do tempo de limpeza do pessoal. Mas, em não sendo possível nenhuma forma de controle, é utilizado equipamento de proteção, né? Que nesse caso aqui são os protetores auriculares. Então a gente tem, nessa parte aqui do programa de prevenção de riscos ambientais, a avaliação de agentes. Fora o ruído, a gente tem também o calor, né? Tem na CME também avaliações e tudo. Então é interessante que vocês avaliem isso, vejam os dados que são expostos ali, para vocês terem conhecimento dos riscos que vocês estão expostos, né? E até para ter noção que de fato devem tomar medidas de controle, né? Devem usar os equipamentos de proteção. Muitas vezes a gente vai no CME na área suja, vê o pessoal sem estar utilizando o protetor auricular, né? Fazendo a limpeza lá com as pistolas de ar comprimido. Então é muito importante que se utilize em todo momento de exposição. Como eu falei, por fim tem a parte de controle, né? Que eu já mencionei, que é onde a gente mostra ali todos os itens que a gente utiliza para controlar aquela exposição, né? Porque a exposição, os perigos estão no ambiente de trabalho, né? O agente biológico não vai sair de lá, mas a gente tem formas de tentar controlar, prevenir, e é isso que a gente apresenta nessa parte do programa, né? Aqui eu trouxe só alguns exemplos, mas que o ideal é que você leia lá em detalhes, né? Por fim, a gente tem um plano de ação, né? Que eu também não vou entrar em detalhes, mas envolve a questão de treinamentos, atualização do PPRA, a questão do treinamento de utilização de EPIs, né? Treinamentos de incêndio, que a gente também tem um vídeo sobre isso aqui, alguns treinamentos específicos para eletricidade, trabalho em altura, as ordens de serviço, né, que já foram mandadas por e-mail para todos os trabalhadores. Se alguém não tiver recebido, pode me comunicar aqui, né, na segurança do trabalho, 3268, 3262. Essas ordens de serviço foram enviadas por e-mail há mais ou menos em 2017. Né? É importante que lá também tenha um resuminho disso que eu falei aqui, né? Um resuminho do PPRA, é o que tem nas ordens de serviço, são entregues para as pessoas que acabam de entrar no MAP, e foi entregue de forma generalizada em 2017 para atender os que entraram em 2015, né? E que não receberam na época. Inspeção de equipamento de incêndio, que a gente faz também rotineiramente. Treinamento dos setores com riscos específicos, né? CME, patologia, são expostos aí a agentes químicos, que tem os treinamentos específicos lá que também tem gravados aqui. Avaliações ambientais, né, de ruído, calor e químico, né, que como eu falei, são avaliações que são quantitativas, né, você avalia de fato valores que têm limites de tolerância, diferente do caso do agente biológico, que não tem um limite de tolerância pela norma. Né. Nossos laudos de insalubridade, né, treinamento da CIPA, também convido a todos para participar da CIPA. Né. Mapa de risco, que são os mapas que estão aí afixados na maior parte dos setores, dos senhores aí. Que evidenciam os riscos que são avaliados pela CIPA, né? Treinamento de mapa de risco que é dado para a CIPA, implantação de capela, dispensa de parafina, foi o que foi feito no ano de 2019, né? Lá na patologia, chuveiros de emergência também, na parte de manipulação, e análise ergonômica do trabalho, que tem sido feita pelo nosso educador físico, e questão elétrica aqui, que tem sido feita pela infraestrutura. Questão do PPRA, né, atualizado anualmente, PCMSO também, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É um programa também que anda de mãos dadas com o PPRA. Dependendo dos riscos que você está reconhecidamente exposto aqui no PPRA, você vai ser submetido a exames específicos. Né? Então daí a importância de estar sempre em dia esses documentos aqui e a importância de vocês também estarem em contato com esses documentos, avaliando as necessidades de mudança ou atualização de itens que a gente possa ter deixado passar. Além disso, né, por fim, anexos, né, das avaliações quantitativas, acidente de trabalho, a gente tem lá os dados do acidente de trabalho, a gente tem um inventário de todos os produtos químicos presentes nos setores, a ordem de serviço, né, um modelo a gente tem lá no anexo também, no anexo 4,
os POPs de quimioterapia, né, como mexer com químicos também, o plano de proteção radiológica e os nossos planos de ações anuais. Né? Tudo isso tem lá nos anexos desse programa de prevenção de riscos ambientais. Então, pessoal, essa é a grande questão. O que é importante, resumindo tudo isso aqui que eu falei? É importante que você leia e avalie os riscos identificados e as medidas de controle que a gente sugere lá no PPRA. Para você ter noção dos riscos que você está exposto, você ainda não percebeu alguns deles, ou ver que algum outro risco que você está exposto e a gente não colocou ali. Né? E fazer as medidas de controle, porque assim você vai estar mais resguardado de sofrer um acidente e adquirir uma doença. Né? Repassar para os colegas do setor, né, a existência do PPRA, o que é, etc. E manter uma cópia, né, em meio digital à disposição para a vigilância sanitária. A última foi publicada nesse boletim aqui, pessoal, se vocês quiserem pegar, né, de 2019. Dia 22 de julho de 2019 e provavelmente em julho de 2020 a gente terá uma nova atualização. Então, nesse boletim de serviço vocês conseguem baixar o nosso PPRA. E é isso, mantenham lá, leiam, vejam, avaliem seus cargos, seus riscos expostos, seus riscos de exposição, as medidas de controle sugeridas, né? Que esse é o grande objetivo desse documento. E é isso, pessoal. Obrigado.